atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial para o Dia das Mães. Obrigada para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Eu sou Maria Amélia de Souza Nunes, sou mãe de 4 filhas, avó de 5 netos e, pasmem, bisavó. E frequento a Casa Espírita Amor e Caridade, na Rua Aurora, em Ribeirão Preto. Eu sou Marlene Gonçalves, mãe de 2 meninos maravilhosos. Eu frequento a Sociedade Espírita Benedito Rosa de Jesus, participo também do Departamento de Estudos da USP de Ribeirão Preto. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Sandra de Oliveira Faria, sou mãe de 2 filhos, sou de Ribeirão Preto, né? Frequento a Casa Benedito Rosa de Jesus, também a Casa da Esperança. É uma alegria estar aqui com todos vocês para essa comemoração do Dia das Mães. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresenta ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial de hoje, trazemos uma linda mensagem de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, publicada no livro Somente Amor. Em nosso momento evangélico, trazemos a você uma belíssima mensagem intitulada A Lição do Essencial, do livro Jesus no Lar, ditada por Neio Lúcio a Francisco Cândido Xavier. No estudo da codificação espírita, trazemos hoje reflexões sobre a maternidade, extraídas do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e especificamente de uma mensagem do espírito de Santo Agostinho. E para finalizar o nosso programa de hoje, traremos uma mensagem de Emmanuel, intitulada Paz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, publicada no livro Vinha de Luz. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Então vamos começar. Começaremos pelo editorial A Poesia Mãe, de Maria Dolores. Importante texto para as mães e todos os que criam, educam e cuidam. É pensar nas sementes que estão plantando em seus filhos. Muitas vezes, só verão algumas dessas sementes germinarem depois de muito, muito tempo mesmo. Vamos ouvir a mensagem. Mãe.
Procurei ansiosamente um símbolo do amor de Deus no mundo, carinho permanente, amor que nada mais pedisse à vida a fim de estar contente, que o dom de ser amor sublimado e profundo. Vi o sol trabalhando sem cansaço, doando-se sem pausa, alto e bendito. O astro imenso, porém, pedia espaço, de maneira a brilhar nas teias do infinito. Julguei achar na fonte esse traço perfeito, fitando-lhe a corrente a servir sem parar. Mas a fonte exigia a hospedagem do leito, a fim de prosseguir à procura do mar. Fui à árvore amiga e anotei-lhe a lição. Conquanto a se entregar tanto aos bons quanto aos frutos, precisa defesa e vínculos no chão, ao fornecer sem paga a riqueza dos frutos. Vi a abelha no favo a pedir mel às flores, nuvens para servir solicitando alturas, escolas em função buscando professores, e o lar para ser lar exigindo estruturas. Toda força do bem que ao bem se entregue, em bondade constante e em contínua grandeza, assegura-se, vive, auxilia e prossegue, algo requisitando ao mundo e à natureza. Em ti, unicamente, Mãe querida, encontro o amor que nasce e cresce, em suma, no sacrifício puro, acalentando a vida, sem reclamar da terra coisa alguma. Eis porque, sobre todo o amor que existe, as mães são guias, anjos sirineus, cujo brilho por si só nos protege e persiste, em ser somente amor, no excelso amor de Deus. Estrela, Deus te guarde em teu fulgor celeste. Agradeço-te a luz, o carinho e o perdão. Bendita sejas, Mãe, porque me deste a presença de Deus no coração. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Momento Evangélico, Jesus no Lar. Entramos agora em nosso momento evangélico, trazendo a vocês uma belíssima mensagem intitulada A Lição do Essencial, do livro Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio a Francisco Cândido Xavier. Vamos ouvi-la. Discorriam os discípulos entre si, quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade, para que não se transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por instantes e retomou a palavra, comentando: Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera, um tipo de barco, da sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos carregados de volumosa bagagem de joias diferentes. Colares e camafeus,
Braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia a bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se o centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila quando, em certa manhã ensolarada, apareceu um imprevisto. O choque em um traiçoeiro recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança em pequeno pacote em que, se companheiros julgaram, trouxessem as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam juntos, dela exclamou: "Meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil." O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam de terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: "A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tornando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física e de todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas." Esse texto é muito providencial para o dia que estamos comemorando. Para as mães, o mais importante são os filhos e alimentá-los. Verdade e Luz. Mensagem às Mães, Madre Teresa. Tem um poema muito conhecido pela internet, nas redes sociais, que é atribuído à Madre Teresa de Calcutá. E ele descreve muito bem a atenção que as mães devem ter ao criar os filhos, fala do papel do cuidado materno, mas sem o exagero de posse. Aí entendemos que vale a pena refletir junto com ela essas lindas palavras que elas nos trazem. É o poema da Madre Teresa. Ele diz assim: Os filhos são como as águias. Ensinarás a voar, mas não voarão teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido.
Muito importante essa fala, essa reflexão, para que a gente entenda que nossos filhos são, na verdade, outros seres, né? Não são os nossos sonhos, os nossos pensamentos. Mas como é importante que a gente possa trazer um pouco para eles dessa semente, para que eles tenham estrutura e condições de fazer as melhores escolhas, né? E que muitas vezes não serão como as nossas. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Veremos agora uma reflexão sobre a maternidade, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse bloco de estudo da codificação espírita, trazemos reflexões, então, sobre a maternidade, extraídas do capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Honra a teu pai e a tua mãe. Nesse capítulo, Kardec selecionou uma linda mensagem do Espírito de Santo Agostinho, na qual ele chama a nossa atenção sobre a importância da maternidade. Maria Amélia, podemos entender que a maternidade é uma missão? Bom, Santo Agostinho responde que sim, e faz um chamamento para nós. Ele nos diz: espíritas, compreendam agora o grande papel da humanidade. Compreendam que quando produzimos um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Fiquem atentos e procurem saber dos seus deveres e ponham todo o seu amor em aproximar de Deus essa alma. Essa é a missão que está confiada a vocês, ou a nós, pais, e cuja recompensa receberá se a cumprir fielmente. Marlene, essa missão pode ter sucesso? De que maneira? Sim, pode. Os cuidados e a educação que demos aos nossos filhos é que vão auxiliar no seu aperfeiçoamento e no bem-estar futuro. O Santo Agostinho nos lembra que a cada pai e a cada mãe será perguntado: o que você fez do filho que foi confiado à tua guarda? Se por sua culpa ele se conservou atrasado, vê-lo entre os espíritos sofredores será um sofrimento, quando de você dependia que ele fosse feliz. Então, vocês mesmos, pais, assediados de remorsos, pedirão que seja concedido reparar a sua falta.
solicitarão para você e para ele outra encarnação em que o cerque de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, retribuirá com seu amor. Olha que visão bonita, que lição que Santo Agostinho está nos trazendo. Mas aí eu pergunto, e quando a criança não corresponde aos sonhos dos seus pais, hein, Sandra? E quando a criança parece odiar estar ali naquela família? Santo Agostinho nos alerta que não nos afastemos dela, pois a criancinha que repele sua mãe ou que apaga com ingratidão, não foi o acaso que fez assim e que a entregou a vocês, né, ou a nós. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podemos deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, e um ou outro veio para perdoar, ou para expiar. Então, o que nós podemos fazer nesse caso, Maria Amélia? Bom, a gente sempre fala, né, que as mães cuidam mais daqueles que dão mais problema, né, mais trabalho. Então, Santo Agostinho fala assim: mães, abracem esse filho que dá desgosto ou aborrecimento e diga para você mesmo, um de nós dois é o culpado. Sejam merecedoras das alegrias divinas que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos filhos que eles estão na terra para aperfeiçoar, amar e abençoar. A tarefa não é tão difícil quanto possa parecer. Às vezes é, né? Não exige o saber do mundo. Podem desempenhar essa tarefa tanto um ignorante como um sábio. O Espiritismo pode nos ajudar nessas situações, Marlene? Sim, pode muito. Ele pode nos ajudar na medida em que vai nos facilitar a compreensão, nos ajudar a entender por que isso acontece, a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenininha, a criança já manifesta uns instintos bons ou maus que ela traz das vivências anteriores. E aí os pais devem ficar atentos para observar esses instintos que vão aparecendo. Porque todos os males, na verdade, se originam do quê? Egoísmo e do orgulho. E se os pais observarem com atenção os menores indícios reveladores desse germe, desses vícios do orgulho, né, e do egoísmo, e cuidar de combater logo no início, sem esperar que eles cresçam e que lancem raízes profundas. E aí eu pergunto então, Sandra, o que a gente deve fazer quando perceber esses sinais aí de egoísmo e de orgulho na criança? Bom, podemos ver também o que Santo Agostinho nos diz ainda nessa mensagem, né? Façam como o bom jardineiro, que arranca os brotos defeituosos à medida que os vê aparecer na árvore, né? Se deixarem que se desenvolva o orgulho e o egoísmo, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais tiverem feito tudo o que deviam pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançaram êxito, não têm que se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A essa amargura muito natural que a gente experimenta, né, devido ao insucesso, aos nossos esforços, Deus nos reserva uma grande e uma imensa consolação, na certeza de que não se trata apenas de um atraso momentâneo e que lhe será dado concluir em outra existência a obra começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Às vezes parece difícil, né? Não tão fácil vivenciar tudo isso. Mas, Maria Amélia, poderemos ter êxito nessa tarefa? É uma frase que eu gosto muito, né? Diz que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Então, a gente precisa acreditar nisso, né? Deus permite, né, que só a gente traga provas que nós possamos cumpri-las. Se isso não acontecer, não é que faltou possibilidade, faltou a vontade de cumprir, né, com essas provas. Com efeito, existem quantos, né, que resistem às má tentações, que se divertem com elas
E a esses ficam reservados, esses que não conseguem superar as tentações, ficam o pranto e os gemidos para as próximas existências, se a gente não conseguir superar. Admirar, portanto, apesar de tudo, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. As provas rudes são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento dos espíritos, quando aceitamos o pensamento, né, voltado para Deus. É um momento supremo no qual, principalmente, o espírito cumpre não falir, não errar, se não quiser perder todo o fruto das provas e ter que recomeçar. Em vez de se queixarem das provas difíceis, agradeçam a Deus, agradeçamos todos nós a Deus, a oportunidade que Ele oferece para vencermos, a fim de conseguirmos o prêmio da vitória. Que vitória, né? Sair do turbilhão do mundo terrestre e entrarmos no mundo dos espíritos, onde seremos aclamados como soldados vencedores da luta. Essa prova parece tão difícil, Marlene. Por quê? Porque de todas as provas, as mais duras, as mais difíceis, são aquelas que afetam o coração. Uma pessoa pode muito bem suportar com coragem a miséria e privações materiais, pode cair ao peso das amarguras domésticas. Quando ela sofre a ingratidão dos familiares, aquilo pega fundo o seu coração. Que triste angústia é essa? Santo Agostinho nos alerta aí que nessas circunstâncias, o que mais pode restabelecer a coragem moral, além do conhecimento das causas, né, do que tá trazendo isso, é a certeza de que não há um desespero eterno, que por mais prolongado que seja esse sofrimento, despedaçamento da alma, por mais que isso seja longo, vai ter um fim, porque Deus não quer nunca que a pessoa sofra indefinidamente. Que mais reconfortante é a ideia, que mais animadora, essa ideia de que são os nossos esforços, é dos nossos esforços que depende abreviar esse sofrimento, depende da gente. Como? Mediante a destruição dentro de nós dessas causas do mal. E isso nos faz pensar, ok, como é que nós então vamos, Sandra, destruir essas causas do mal em nós mesmos? Para isso, vamos precisar que a gente se mantenha não só o olhar na Terra, né? Que a gente não veja só uma existência. É necessário que se eleve, olhando no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se revela aos nossos olhos. E vamos esperar com paciência, porque entenderemos coisas que antes nos pareciam na Terra verdadeiras monstruosidades. As feridas que na terra se abrem em nós, passaremos a considerá-las simples arranhões. Com essa visão mais ampla, superando os aspectos meramente materiais, até a visão da família se modifica. Não é mesmo, Maria Amélia? Sim, se a gente pensar, né, por esse ponto de vista, os laços de família se apresentam sob seu aspecto real. Já não são mais apenas os laços frágeis da matéria que ligam os membros da família, e sim os laços duradouros do espírito, que esses se perpetuam e se consolidam conforme vão se depurando, em vez de se quebrarem com os efeitos da reencarnação. Muita gente acha que a reencarnação vai quebrar os laços de família, mas é justamente o contrário, né? Vamos formar famílias de espíritos que se apresentam com os mesmos gostos, identidade de progresso moral, afeição, e aí então, né, isso faz com que as famílias se reúnam. Esses mesmos espíritos, nas suas vidas na Terra, quantas forem, se buscam para se agruparem, assim como no espaço, originando assim famílias unidas e homogêneas. Mas e se esses espíritos, com afinidade, tiverem de se separar em alguma reencarnação?
Como é que fica, Marlene? Se nessas peregrinações, né, acontecer deles ficarem temporariamente separados, mais tarde eles vão se encontrar, felizes pelos novos progressos que realizaram, cada um realizando no seu canto, no seu espaço. Mas, como não cumpre para cada um trabalhar apenas por si, para a sua evolução, é importante também pensar e ajudar os outros, porque Deus permite que a gente reencarne, que os espíritos reencarnem para ajudar um ao outro. Aqueles menos adiantados reencarnem entre aqueles que já avançaram, para receber bons conselhos, bons exemplos, para progredir. Esses espíritos se tornam muitas vezes causa de perturbação no meio daqueles outros que já avançaram, mas acabam então eles próprios constituindo como uma prova, uma tarefa para os outros que já evoluíram têm a desempenhar. Então é importante acolher sempre como irmãos todos, auxiliar, porque depois no mundo dos espíritos a família inteira vai estar muito feliz por ter salvado alguns que naufragaram ao longo desse processo todo e poderão a seu turno também salvar outros, né? Bom, essa mensagem de Santo Agostinho foi possível perceber nessas instruções, nessas orientações, a beleza e a responsabilidade da maternidade, né? E também perceber a proteção que temos sempre recebido para desempenhar essa tarefa. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Para finalizar o nosso programa de hoje, trouxemos uma linda mensagem de Emmanuel, também psicografada por Francisco Cândido Xavier, publicada no livro Vinha de Luz, denominada Paz. Vamos ouvi-la. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição a uma fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções da humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostraram suscetíveis de receber-lhes o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente.
Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é um serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia da exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Quando pesquisamos sobre maternidade, para poder conversar aqui com vocês principalmente, a gente encontra inúmeros casos de dedicação, abnegação, renúncia, amor incondicional. Falamos aqui sobre os milhares de casos de mães que adotam, de avós que cuidam dos netos, de tias que se encarregam de sobrinhos que por alguma razão ficaram sem mãe, das mães postiças que em situações diversas acolhem crianças em situação de risco, as dezenas, as centenas. E por que não falar também de pais que, ao assumir o cuidar dos filhos, se desvelam como se mães fossem? Até porque aprendemos na doutrina espírita que espírito não tem sexo. Se estão homens agora, já foram mulheres em outras vidas e são capazes de deixar brotar o amor materno. Feliz dia a todos e todas que se dedicam a cuidar de crianças pelo mundo afora. Trago nas minhas considerações finais a lembrança de que ser mãe não é ser perfeita, mas é ter a chance de cuidar de alguém de alguma maneira. Mesmo dando a vida a alguém, isso já é cuidar do espírito, dar a oportunidade da reencarnação para esse espírito. Podemos dar mais que isso? Ótimo. Se não pudermos, se as pessoas à nossa volta não puderem, não vamos perder tempo julgando ou falando de outros, né? Cada um sabe das condições que tem, dos desafios também. Importante ter a segurança de que Deus olha por todos nós. E cabe a nós, então, buscar fazer o que é possível, o que é melhor, o que nos cabe, como mães, como filhas ou filhos, como também irmãos, nessa grande família universal. Um feliz Dia das Mães. Nas minhas considerações finais, queria dizer que, nos dias de hoje, ser mãe, a gente pode entender como aquela pessoa que cuida, né? Que cria, que protege, que orienta, a pessoa que ama incondicionalmente. As pessoas que tomam para si a responsabilidade de amparar de todas as formas um outro ser. Falo aqui do amor que vem com desprendimento de si próprio, em função da dedicação ao outro. Não é raro nós encontrarmos esse sentimento tão nobre por aí, não apenas nas mães de sangue, mas nas pessoas que assumem esse papel,
homens ou mulheres. Vamos tentar entender de onde vem essa força desse amor diferenciado, que o amor por excelência, o amor mais nobre e puro, aquele que em nosso estágio de evolução espiritual atual, ainda não alcançamos, mas tem origem no instinto, como nos diz o Evangelho. Mas um dia todos chegaremos lá, nesse estágio de sentimento de amor puro e nobre. Quero também desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, a todos os pais que também fazem o papel de mãe. E assim encerraremos aqui nosso programa. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, com o programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.